Olá pessoal, estamos começando mais um Norte Podcast e quem tá do meu lado, o Calil. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Só de boa, mano? Só de boa, cara. Só tranquilidade? Ó, escutou? Escutei. E a nossa convidada de hoje é a doutora Adriana. Pois é, obrigada aí pelo convite, pessoal. Muito bom. Obrigado pela E aí, presença. Parabéns pela iniciativa desse podcast. Obrigado. Vocês estão aqui com uma estrutura top, pessoas maravilhosas já passaram por aqui. Eu estou me sentindo muito prestigiada por ter sido convidada. A honra é nossa. A honra é sempre nossa, na verdade. A honra é nossa. Tipo assim, o objetivo é chamar pessoas melhores que a gente, né? É. A gente tá conseguindo manter isso aí. É igual o Medanha, a gente chamou ele e falou assim, vocês chamaram os top aí, chamaram só gente foda. E agora vocês me chamam, meu amigo, todo mundo que a gente chama é foda. Só eu e o Calil aqui que é os Zé Ruela da parada. É, a gente tem que chamar a gente pra gente aprender com as pessoas, né? Esse é o objetivo. E a gente tá conseguindo. E aí, como é que tu tá? Isso aí. Tô bem, graças Só a relax, Deus. Só tranquilidade. Só tranquilidade. E as novidades? Novidade, ontem eu faço parte de um grupo que chama Movimento Avança Brasil. Esse Movimento Avança Brasil, ele é coordenado pela doutora Marisa Barros, e ela me conheceu ano passado, e aí me convidou para ser embaixadora aqui no Pará. E de embaixadora, hoje eu sou coordenadora dos embaixadores da região sul do Pará. Que bacana. E nós fizemos uma live para o município de Fronteira, porque lá o prefeito tinha instituído o tratamento precoce para a Covid. Aham. E aí eles me chamaram, né? Foi um grupo de pessoas, um médico, eu e a doutora Marisa, para fazer uma live para falar sobre evidência científica, sobre os níveis de evidência, sobre como que faz uma comprovação científica de alguma coisa, né? O direcionamento era para quem? Era para a população de Fronteira. Entendi. Porque quando o prefeito instituiu isso, Fronteira fica em Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro. Quando o prefeito instituiu, teve um pessoal que fez barulho contra, falando, não tem comprovação científica, como que você vai gastar dinheiro público com isso, tal? E aí a gente fez essa live e fez o maior sucesso e passou num dos 3 principais canais de comunicação da cidade. Legal. Aí o repórter que acompanhou a gente nessa live, ele fez a proposta, falou, eu estou recebendo comentário até agora, teve assim, um engajamento de 1.000 pessoas online. Caramba. Foi muita gente. Legal. E foi só para essa cidade? Só para essa cidade. Quantos habitantes? Não sei te falar, desculpa. Não me preparei para essa bem. pergunta. Tudo bem. Aí, Mas mesmo assim mas é uma muito, cidade né? pequena. Mas mesmo assim é muito. Você tem 1.000 muita pessoas gente, online ali muita assistindo gente. vocês. E eu creio que é uma cidade pequena. Depois procura, interior, né? Depois procura aí. A gente vai saber. Legal. Mas aí fez tanto sucesso que o repórter propôs para a gente ter um programa fixo por semana para a gente falar sobre algum assunto. Entendi. Ontem estreou o programa Conhecendo a Fundo, comigo, com a doutora Marisa e o doutor Regis, que é um pesquisador que fez lá a contestação de um documento, né, e uns artigos que a Sociedade Brasileira de Infectologia tem usado para desacreditar alguns medicamentos, né? E aí ele participou com a gente, foi um sucesso. Abrimos com chave de ouro. Que bacana, ontem. Parabéns. Aí tá fixo. Fixo toda sexta-feira às 20h. Aí quem quiser me seguir no Facebook, né? No Facebook a gente faz a transmissão ao vivo e depois fica gravado também. Então esse de ontem está gravado. Qual cerca de 1 Facebook? hora. Adriana Paiva. Adriana Paiva. Ei, Adriana, escuta. Esse lance de desacreditar um medicamento, isso tem um viés político? Tu acha que isso tem viés político? Ou viés da própria indústria farmacêutica? Pode ser que tenha viés político, mas com certeza tem conflito de interesse da indústria farmacêutica. Então, o que pesa mais ali é a indústria farmacêutica. Porque se você for pegar o estudo de AXFOR,
Aham. Que foi publicado agora em 2021, sobre a hidroxicloroquina, ele só reúne estudos que e assim manipula meio que os resultados para dizer que não funciona, tá? Tá cheio de viés, que é problema de base do processo científico. E lá no final do artigo, o que você vê? Novartis é patrocinadora, a AstraZeneca São é marcas, patrocinadora. São marcas. Indústria farmacêutica. Da indústria Tem assim mais de 10 citações ali, ou de agradecimento, ou de um autor que é patrocinado por determinado laboratório. E esses laboratórios, qual o interesse deles em falar bem de um remédio barato, né, e que não tem patente? Acho que é uma das coisas mais... Tem patente quebrada, né? Acho que é uma das coisas mais sinistras, né, velho? Assim, essa questão, porque é com vida, né, que a gente tá mexendo. E se a gente tem a possibilidade de resolver certas doenças, certos males com medicamentos baratos, e esses caras entram justamente para inviabilizar isso, né? Para vender outras marcas. Cara, mas o lobby na indústria farmacêutica é gigantesco, né? Nos Sim. Estados Unidos, principalmente. Nos Estados Unidos, principalmente. Tanto que exatamente. quem já assistiu aquele filme Clube de Compras Dallas? Sim. Já assistiu? Sobre já AIDS. assisti, É sobre isso. Sobre AIDS, É sobre isso. exatamente. Tipo assim, o medicamento que era E isso autorizado nos Estados acontece. Unidos não tinha eficácia comprovada nenhuma. E o que era proibido, justamente por causa do lobby, era aquele que ele era o cara virou um contrabandista para pegar medicamento que funcionava. Exatamente, eu lembro. E é muito sem noção. E velho. sabe o que a gente está vivendo hoje? Exatamente isso, com a ivermectina. Ivermectina. Se você for olhar lá na OMS, o status dela para sarna e piolho é aprovado. Isso é baseado em 6 artigos científicos envolvendo cerca de 600 pessoas. 6. Com 35% de eficácia média. 35%? É boa para você? Eu acho pouca, né? Eu acho pouca também. Pois é. Agora, o status da ivermectina para a Covid-19 na OMS está pendente, com mais de 50 artigos científicos envolvendo mais de 15 mil pessoas e eficácia média de 75%. Que merda é essa, então, velho? Ó, eu tenho uma prima, que eu não vou falar o nome dela. Porque Ela não está aqui para se defender. mas ela é enfermeira. E aí, exatamente, né? E aí ela falando que começou isso ano passado, começaram a usar ivermectina para tratamento precoce e realmente deu uma melhora significativa nos pacientes que estavam lá, e ela simplesmente chegou num dia e todos os médicos aconselharam não usar mais ivermectina. Não, e ela falando isso pra mim, eu falei assim, como assim? Eu falei assim, não, simplesmente a gente foi aconselhado a não usar mais, tiraram todos os medicamentos do hospital, e sem nenhuma explicação e tal. E ela olhou assim pra mim, só pode ter sido alguma coisa relacionada à indústria farmacêutica, né? Os médicos sendo orientados, sendo pagos, enfim, eu não sei, velho. Mas ela simplesmente chegou e não tava mais lá, nenhum remédio. É muito delicado, né? Tem um caso também do Dr. Fauci, que é um médico pesquisador e assim, sabe, daqueles mais respeitados, que a CDC dos Estados Unidos, que é tipo a Anvisa daqui, né? Respeita, sim, o que ele falar é lei. Em 2015, ele falou que a hidroxicloroquina poderia servir como uma vacina para os coronavírus. 2015? 2015. Porque coronavírus não é de agora, não, né? sim, foi lá do início SARS-CoV-2 é novidade. Foi lá do início dos anos Mas 2000. existem vários tipos de coronavírus. Eu vi uma reportagem ontem, eu não cheguei Então, o mundo está estranho, né? A gente está vivendo um momento muito estranho e as coisas estão muito na cara, né? Um monte de gente tentando emplacar mentira, né? E as poucas vozes que querem dizer a verdade estão sendo taxados aí, né? De vários apelidos. É complicado, porque os dois lados ideológicos estão nesse mesmo difícil. embate, com os mesmos discursos. Mas é isso que eu ia falar, porque ontem eu vi uma reportagem que a cloroquina foi retirada do site do Ministério da Saúde. Sim, ontem, da né? OMS. Não, e aqui Ministério também. da Sim, Saúde. do Ministério da Saúde retiraram. brasileiro, exatamente. Isso. Então você vê realmente, assim, você vê o que eu acho complicado, isso eu acho complicado, eu não sou da área médica. Aí chega um cara entrevistado, o cara tem um gabarito gigantesco. Aí ele fala o contrário do outro que já chega depois e fala assim, não, mas peraí, você tá errado. E você fica nessa guerra de saber, cara, quem é que tá falando a verdade? Porque junta, esse é um problema de ideologizar tudo
e politizar tudo. Você politiza medicamento agora, né? Você ideologiza medicamento os medicamentos foram politizados. Isso E só é atrapalha a muito gente. complicado, Só bicho, porque a atrapalha gente tá e aqui na base. confunde muito as pessoas e as pessoas acabam ficando com medo daquele medicamento. Sim, com certeza. Isso é absurdo. Às vezes você acha, né, fica doente, procura um médico, ele te prescreve, mas você viu na mídia que, né, a mídia falando que faz mal, que não tem comprovação científica, Você não toma. e você fica com medo de tomar. Boto fé. Enfim, velho, a gente te chamou aqui pra aproveitar também os Dias das Mães. Opa! É amanhã, e você né? é uma mãe. É amanhã, Amanhã. né? Só que- Amanhã. Ou é hoje, porque Ou o é site tá hoje. subindo. É hoje, é hoje. É hoje. Comprou presente pra tua mãe, mano? Comprei. Comprou? Comprou também? Comprei. Ah, mentira. Esse comprei foi. Não, eu Me não- convenceu, não. Eu não comprei, mas eu comprei, entendeu? É tipo um paradoxo. E a né? tua mãe, velho? Porque amanhã. Eu já né, terei você já exatamente. teve. Amanhã ele já É, com comprou? certeza. Já Então, comprou, assim. mas Tem como que é? falar que comprei. Tá certo. E tua mãe? A Tu tem minha mãe ainda? minha mãe tá em Ribeirão Que Preto. bom, velho, que tu tem uma mãezinha aí. Ah, é uma mãe maravilhosa. Bacana. É, linda por dentro e por fora. Que massa, velho. Nossa, pra mim não tem mãe melhor. E você é mãe, Ainda bem. eu fui professor do teu filho, né? Ou foi dos teus Lindbergh, filhos? Você foi professor do Felipe, né? Que Que, é é, o meu maior? filho mais velho. E do Fábio, Foi né? dos Agora, dois, então. recentemente. O Fábio não é meu filho, né? O Fábio é meu marido. Ah, sim. Claro, eu tô doidão aqui. Sou professor tanto do teu marido quanto do teu... O teu filho... Mano, filho dela, cara. Tem quantos anos ele? Vai fazer 18 esse ano. 18. Então, quando eu dei aula pra ele, ele tinha 16, eu acho. Foi o primeiro ou o segundo do ensino médio? Foi no primeiro. Então, ele tinha Ah, 16. É, por 15 para 16, né? 15 pra Fez 16. 16 no meio do Véi, ano. só que o menino parecia que tinha uns 22, mano. É, porque ele é enorme, né? Mano, o menino é gigantão, assim, ó. Eu olhava, eu fazia assim. Puxou ó, o tamanho da nota. Pois é. Alta pra Se caramba. saísse baixo, não era meu filho, não. Ah, pensa no meninão. Manda um abraço pra ele. Opa, mando sim, obrigada. Mas e aí, a experiência de ser mãe de dois adolescentes já aí? Ser velho? mãe. Não, é dois adolescentes? São dois. Dois, né? Um de 17, né, para 18 e outro tem 13. É o Vitor e o Felipe. Então, um beijo da mamãe para vocês. Certo. Bom, ser mãe é maravilhoso. É muito, muito Imagino. bom. Eu adorava ficar grávida. Eu sou daquelas que eu acho que se eu morasse em fazenda, sabe aquela época antiga, né, que o povo criava os filhos na fazenda, Aham. que onde come um, come 10, então eu ia Sim. ter um filho por ano, eu acho. Tu cresceu assim? Eu amo. Não cresci Não? assim, não. Mas eu amo ficar grávida, eu amo parir, eu amo amamentar. Que show, velho. Então a gente trouxe a pessoa certa, né? Pra mim, Verdade. E assim, depois, engraçado como a nossa vida profissional vai sendo trilhada, né, ao longo dos anos e muitas vezes sem nem você perceber, né? Você chega num lugar e você fala, nossa, onde eu tô, né? Como que eu tô e tal. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou demais na minha primeira gestação, né? Porque quando eu engravidei pela primeira vez, um amigo médico falou, e aí, né? Você já pensou no parto, cesárea, normal? Aí eu peguei e falei assim, imagina, né? A medicina já evoluiu, cesariana, para que ficar lá, né? Sentindo dor e tal. Aham. E aí, quando eu estava mais ou menos no 4º mês de gestação, aí uma enfermeira fez um acompanhamento comigo, né, durante o pré-natal, fez uma educação perinatal e me falou sobre o parto, me falou sobre o cuidado com bebês, me falou de várias coisas, né, que muitas vezes a gente nem se importa muito ou não tem tempo de conversar tanto sobre o assunto com o médico. E aí, com essas aulas, né, que eu tive com ela, eu mudei completamente. Falei, nossa, que absurdo que eu falei, né? Preferi cesariana. Mas existe uma pressão hoje da classe médica de querer fazer parto cesariano? Claro que existe. É Existe? muito mais conveniente. Então existe mesmo. Eles tentam convencer a mãe ali a fazer um parto cesariano. É certeza que isso existe, tá? Porque, assim, pela OMS, 85% das mulheres
são competentes para parir normal. 85%. 85%. Só 15% é que precisaria de alguma intervenção Cirúrgica, no caso. né, cirúrgica. E aí, a gente vê que esse número de cesarianas ele vem crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente vive uma epidemia de cesariana. É o que eu já ouvi falar. Na rede pública, você ainda tem mais partos normais. Mas por quê? O médico ele fica de plantão ali. Diferente do hospital particular, que a gestante acompanha o pré-natal com um médico, e aí, quando ela entra em trabalho de parto, não tem um médico de plantão. Ela vai chamar o médico dela. E tempo é dinheiro. Ele não quer ficar, sei lá, 4 horas. Não, tem Fazendo- trabalho de parto que dura 36 horas. Nossa, 12, velho. 24, Eu 36. tô sem E noção aí? aqui, né? 4 horas. Então, assim, e 20 minutos ele resolve uma cesariana. 20 minutos? 20 minutos. Coisa rápida ali. É bem rápido. Chega a fazer vários por dia, se 20 quiser. a 40 minutos. Tipo- Ele pode fazer 10 por dia. Espera aí que agora eu volto pro jantar. Contou. É rápido. Então, o próprio sistema, né? Então, assim, tem a conveniência do médico, mas tem o sistema também que leva ele a tomar essa decisão. Né? Entendi. E fora isso, na faculdade de medicina, durante muitos anos, o pessoal que está fazendo medicina, o que você quer aprender? Você quer aprender a intervenção. Você não quer aprender a ficar olhando, observando, né? 10 De forma horas, 12 rápido, horas. útil. Então, Você quer agir. Você quer agir, você quer fazer alguma coisa. Então, você quer resolver aquela situação o quanto antes. Né? Entendi. Então, pensando na resolutibilidade, então, né, já marca cesariana, que aí não vai ter intercorrência, né, com parto normal, porque o certo seria a cesariana ser indicada intraparto, quer dizer, a mulher entra em trabalho de parto e, se precisar, faz a cesariana. Último né? recurso ali, no caso. Alguns casos são indicados antes mesmo da mulher entrar em trabalho de parto, mas são casos assim que você conta no dedo. Então, por conveniência do médico, mas também não vamos colocar toda a culpa, né, tudo na conta dele. Claro. Porque é uma história, né, que vem de muitos anos. Ficou conveniente também até para certas mulheres, Até né? para as mulheres. Porque, assim, quando a mulher chega e fala assim que tem medo do parto, né, das dores do parto, o médico, ao invés de falar, não, imagina, isso é normal, tal, fala, então vamos marcar cesárea. Você tem medo mesmo, então? Existe o lance de um ser mais saudável do que o outro? E o parto normal é muito mais saudável do que a cesariana. Tem muito menos risco de mortalidade materna e complicação infantil com o parto normal do que com a cesariana. Tu sabia disso, mano? Não, eu sabia que ele era melhor do que o cesariano. Isso eu sabia. Sem Mas contar, é meio óbvio, porque acho que é meio natural, né? É meio óbvio. Sem contar que a mulher que chega para o médico e fala que tem medo do parto normal, das dores do parto normal, ele não conta para ela que, se ela escolher a cesárea, ela vai estar escolhendo sentir dor depois do parto. Realmente, né? Porque Vai vir do mesmo jeito. a mulher tem um parto Você normal. vai sofrer do mesmo jeito, você vai sentir dor. Nossa, Mas um mês, né? de resguardo. Em média, 40 dias. Então, pensando nisso, né, assim, eu tive essa assistência que foi excelente. E aí, né, eu, a princípio, com essa cabeça de ter cesariana, depois vi risco-benefício e tive 4 partos normais, mas eu perdi 2. Sério? Eu tive o Felipe, aí eu engravidei de uma bebê anencéfala, e aí eu perdi. Caramba. Depois veio o Vitor, e depois do Vitor eu engravidei de novo, e aí veio com uma má formação, que essa má formação foi crescendo até espremer o coração, e aí eu perdi. Que foi o último? Foi o último. Nossa, sinto muito. Mas, assim, né, sofri, já passou, já está resolvido. Que bom. Mas foram 4 partos normais, né? A experiência. E o pós-parto é sensacional, porque você não tem... Você pode fazer o que você quiser. Você pode agachar, subir escada, descer escada. Jogar bola. Se quiser, né? Não sei. Fazer uma corrida, uma esteira. Mas olha só, quando você
tem o bebê, né? Quando você vai para casa, você acha que você vai descansar? Você tem nenhuma. de jeito nenhum. De forma nenhuma. Mulher... Você não descansa. O seu trabalho, ele passa de 8 horas diárias, 10 horas diárias, para 25 horas diárias. Nem dorme, Porque né? nem dorme, Não o neném, você vive em função do bebê por Cara, e é uns muito meses. louco isso. Né? E aí eu percebi você... porque eu tenho um filho pequenininho, né? E aí eu vejo a labuta da minha Eu também esposa. passei por cara. isso, Né? eu também é Ali molequinho também. pequeno. E aí, a minha esposa, ela é, tipo, atenciosa nível mítico, assim, um trem que... nível mítico, ela ótimo. tá todo momento com a Instinto. atenção ali, focado. Até hoje, na verdade, mas hoje já Sim. dá pra relaxar um pouquinho. Que porque idade que ele tem? já tá com 1 ano e um pouquinho, né? Ah, Então tá. ele já... Até os 2 anos é concentração total. Tu acorda às vezes, assim, não sei se vocês já fizeram, acho que todo mundo já fez isso, né? Acordar pra ver se tá respirando. Aí bota na... Sim, sim. Não, e é um trem tão louco, velho, porque realmente, essa experiência de você ir lá e pensar assim, cara, é muito frágil. É um trem assim que você tá ali totalmente vulnerável e você sente aquele amor, é um amor que dói, né? Essa expressão eu acho ela muito boa, porque é um amor tão grande que dói no teu peito. E eu vi um cara falar que do reino animal é o bebê, né? A criatura mais frágil de todas, assim. É que mais depende. A o ser mais humano. dependente. É o mais o ser depen- humano é a mais mais depende de dependente. Porque o todos. ser humano ele não nasce pronto. É o único Sim, animal sim. que não nasce pronto. É interessante isso, né? Todos os outros nascem prontos. O ser humano não. E uma coisa que eu acho muito importante, incentivar o parto normal, é porque dentro das etapas, né, da evolução do trabalho de parto, tem a mulher, né, ela libera vários hormônios para ajudar para o processo de dilatação, né, contração da barriga, dilatação do colo do útero, para abrir a passagem do canal, o bebê nascer. É quando ela experimenta a maior taxa de ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer. É nesse né? processo. Nesse processo. A mulher... Então, a mulher que não passa por isso, ela não sente isso e isso acaba tanto prejudicando o vínculo dela com a criança, né? Porque se você tem aquele pico de ocitocina no final do parto, né? E aí nasce o parto, você está tomada por aquela sensação daquele hormônio do amor, do prazer, é instintivo que você ame na mesma hora. Aquilo que saiu Né? ali. Que você acolha, que você cuide, né? Agora, se é um parto cirúrgico, você não vai viver isso. Cara, isso E outra coisa é depressão pós-parto. Aumenta em 40% a depressão pós-parto em quem tem cesárea. Isso que eu ia perguntar agora, se tinha alguma linha aí que ligasse o parto cesariano, né? Para as depressões pós-parto e rejeição do bebê também, que tem muito, né? É interessante isso, cara. Eu não sabia disso. E tem total a ver com aquela tese do C.S. Lewis, que ele vincula totalmente a dor, sofrimento ao amor. Né? E aí tá tudo junto aí no parto, de forma muito entrelaçada, né? Camões já dizia, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Você trabalha com crianças? Dói, ferida que dói e não se sente. Dói, ferida que dói e não se sente. É isso aí. Tu perguntou... Você trabalha com crianças? Não, eu sou professora da UEPA. Eu dou aula de fisiologia, epidemiologia na UEPA para enfermagem, curso de enfermagem e educação física. Desde 2011 eu sou concursada lá. Sim. Lá em Conceição. Já em Conceição. Dei aula na FESAR, logo que eu cheguei aqui em 2008. Na biomedicina, e fui dona do Damásio junto com o Fábio, né, de 2010 até 2017. Aí, depois, assim, na minha vivência com as minhas alunas e meus alunos da enfermagem, aí eu resolvi fazer um curso de doula em São Paulo. Fiz curso de doula e consultora em aleitamento materno. E aí, hoje, eu tenho uma sócia, que é uma enfermeira, que também fez o curso de doula, e aí a gente tem fez uma parceria para criar o aconchego de doula. A doula é a mulher que dá assistência à gestante, né, fazendo educação perinatal, isso que aquela enfermeira fez comigo, né? A gente também ajuda durante o parto
com apoio emocional. Aqueles né? partos na banheira, assim, vocês que... Chama de parto humanizado Parto hoje. humanizado. Vocês que ficam ali do lado, Aí ali. a gente também faz massagem na gestante, a gente usa aromoterapia para alívio não farmacológico da dor, acupuntura. Legal. E é muito, muito bom. Imagina. E aí depois também a gente dá esse apoio para a mãe, né? Uhum. Já quando sai do hospital, vai para casa, aí a gente também faz o acompanhamento do aleitamento materno. E às vezes, né, se a mãe estiver amamentando bem, não precisar desse apoio, a gente também ajuda a fazer massagem indiana para bebês. Isso vocês aprendem no curso? Tudo isso a gente Eu faz. acho que isso é bacana até mesmo para um processo de educação, assim, nesse sentido, né? Porque eu acho que hoje tem um número muito grande de mulheres que não querem ser mães. Tu tem essa percepção? Tenho. Eu já pensei isso Tem. também. Tem muita Cada mulher. Vários casais optando por não ter filhos. Só pet. E aí adotam um animal Mãe e de pai de estimação. E aí vem o processo de humanização do pet. Do pet. Né? Isso Cara, a é gente tem muito complicado percebido. falar isso, porque tem uma galera que vai cair matando, né? A gente. Se a gente zoar mas- aqui. Se zoar, porque... Não, mas não é zoação, é Mas uma eu coisa. vou falar uma É coisa porque assim. tá ficando banalizado. Tão É banalizado. uma coisa que isso. está acontecendo. Pois é, É exato. fato. Então, tá banalizando tão grande esse lance, porque você canaliza um valor muito grande pro animal e ao ponto de você rebaixar a dignidade humana. Ao mesmo. Ou colocar proporcionalmente o entendi. mesmo valor Sim. ali. Eu, E sabe qual o maior medo assim, que eu tenho disso acontecer? Por esse fato, né, que vem acontecendo, na verdade, é porque um ser humano, ele se você, né, é pai, mãe e sei lá, faz uma criança, Aham, sim, né? aham. Uma criança, um neném Claro. de verdade, Entendemos. né? O neném, ser ele humano. vai crescer, né? Qual que é a história natural aí? É crescer, não é? Se Sim. desenvolver, ficar adulto, né? Talvez casar, talvez fazer filho, né? E continuar aí a espécie, e assim vai crescendo a família. Num pet, né? O pet não vive ao mesmo tempo que o ser humano. Você vai ter vários pets. Você vai ter vários. E aí, assim, se você não tiver um equilíbrio emocional para perda, né, daquele ente querido, Isso. né, Do animalzinho. do animalzinho, que é o ente Tu querido. tá tendo muito cuidado aí com as palavras. Ela tá pensando Se muito. Relaxa, você mulher. não tem cuidado com isso, se você não tem assim um equilíbrio emocional muito grande, você vai acabar no psiquiatra uma hora. Sim, louco. Não, é o que mais acontece. Cara, Tá louco. Eu acho que a maioria dessa galera aí tá lotando ou o então consultório. você vai banalizar a morte. Não, eu acho Não que não é sei. nem- eu acho que o pior não é banalizar a morte. Eu acho que o pior é você banalizar a vida humana. Porque porque que tem uma galera, por exemplo, que grita aí que é inconcebível, tipo assim, você pisar em ovos de tartaruga, né? É uma multa do caralho esse negócio, já viu, mano? É uma Sim, sim. Tipo assim, não pode pisar em ovos de tartaruga. Não, tipo assim, é um horror horrível. E a mesma pessoa tá olhando pra uma mulher grávida e fala assim, ó, aborta esse negócio aí. É isso aí. Tá entendendo? Tipo, é desproporcional o valor da vida humana em relação ao que essas pessoas começam a cultivar. O que for. Não, a minha Isso é uma coisa que a gente doido pra deve. falar Isso Não, é vou uma falar. coisa que a gente deve colocar para ser refletida. Tem que pôr essa sério? reflexão. É sério mesmo. Sim. A gente tem que preservar? Tem que preservar, Claro, mas a concordo. gente tem que cuidar. Uma né, coisa não anula a outra, né? preservar a nossa espécie Não, também e e ser não- respeitoso com ela. Isso. Não só. O lance é o seguinte: é a gente entender as coisas no seu devido lugar, assim, eu penso, né? Claro, os animais estão aí, alguns de estimação. A gente tem que ter esse cuidado, né? Maltratar animal. Eu sou contra, eu acho que tem com que ter multa certeza. mesmo. eu É acho que crime, tem, mano. Exatamente, tem que ser punido o cara que maltrata Sim. animal. Eu acho que existem os animais que não são de estimação e que eles são para nosso benefício, para a gente comê-los, né? Eu sou carnívoro. Sim, na cadeia alimentar todo mundo tem um Isso. predador. E aí o problema de certas pessoas
que isso tá ficando em moda e é um discurso muito atraente até pra muita gente aí, é você justamente colocar no mesmo nível de dignidade animais e seres humanos. E colocar os seres humanos com aquele discurso, né? Que nós estamos numa rede orgânica e que a gente tem que preservar e que a vida ela é entranhada em seus vários modos de existência e que o ser humano é só mais um nesse negócio aí. Né? E eu acho que existe um abismo muito grande entre um ser humano que tem uma consciência racional. E aí vem essa galera e vai falar assim, mas a consciência racional faz guerra, mata, blá, blá, blá. Mas também ama, faz muita coisa boa e coisas que estão além de qualquer animal fazer. E eu vou te falar, o ser humano é movido por amor. Eu acredito nisso. Por mais Entendeu? que muita gente diga que é por ganância, por poder, por ódio, eu acredito nisso. Aí bem aí que tu falou. Mas é por amor, seja por amor a ele próprio, só ama ele mesmo, né? Um egocentrismo. Ou amar só a família dele, ou amar, né? Assim, A tribo, os filhos. Sim. A pátria. A pátria. Olha a patriota. Não, essa parada de animais, cara, eu acho assim, logicamente a gente tem que lutar para equilibrar o ecossistema, para manter ele equilibrado, porque o ecossistema desequilibrado vai prejudicar todo mundo, né? Inclusive a gente. Então, isso vai para vários viés, né? Um monte de viés aí. Por exemplo, a caça. Eu acho meio estranho, por exemplo, com um esporte, o cara pega a não ser, eu concordo com os caras do Choque de Cultura quando falam assim, não, eu sou a favor da caça, deixa o cara vá sem camisa, com os braços dele. Famoso e tete a tete com o leão. Aí sim, ele vai lá. Agora, caça-leão, eu sou crítico ao quê? A justamente isso de você comparar, por exemplo, o amor do pet agora, né? Mãe de pet, pai de pet. Cara, é muito desproporcional você falar que é a mesma coisa praticamente, por exemplo, um filho. Mas eu não sou mãe, eu não quero ser mãe de um ser humano, eu quero ser mãe de pet, eu quero ser pai de pet. Cara, eu acho que essa pessoa ela é meio alienada na realidade. É esquizofrenia. Eu acho que é meio alienada. Assim, porque não que você não tenha que amar, eu acho que existem tipos de amor. Tem um estudioso australiano que ele fala que existem 17 tipos de amor diferentes. Ele estudou, são 17 tipos. E assim, palavras gregas, né? Tipo assim, o ágape, que é o amor de Deus, né? Já vi. O filos, é o eros. Aí Ah. são 17 tipos. Eram catalogados, por exemplo, na Grécia Antiga. Os Eu caras só dou falavam... aula de 4, só falo 4. Pois é, na Grécia Antiga... Os 4 principais. A filosofia grega fala de 4. Isso. Eros, filos, ágape... E... Tem outro aí. Patos. Aí ele numera paixão. 17. Então, esses níveis de amor, eles necessariamente não anulam os outros. Por exemplo, o amor que você sente pelo seu pai não é o mesmo amor que você sente pela sua mulher, que é o amor eros. E que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. O amor que você sente pelo seu filho, o amor que você sente pelos animais. Você não está dizendo que você não tem que ter amor pelos animais. Você está dizendo que você não pode, de certa forma, vincular o amor que você tem por um ser humano, o amar ao próximo que Jesus fala ali, com um amor, não, é o meu filho, um cachorro. Mano, eu fico puto com esse trem, cara. Não, tem uma charge, que é o seguinte, que é uma menina... Eu acho que é uma frase numa camisa, assim, não sei se eu vou lembrar bem certo aqui, que é a frase assim... nós queríamos filhos, mas eles eram alérgicos aos gatos. Tipo assim, hoje temos só... Tipo, como se a gente tivesse só... Despachamos os filhos assim, pra ficar com o gato, porque os filhos tinham alergia. Coisa assim, sabe? Não, mas tem uma galera que leva tão a sério isso, bicho, que eu já fui conversar com gente, sim, cara. Sim, tem. Você nem pode falar. É um terreno muito, muito porque delicado. Porque toca na sensibilidade dessa nova... Que não realmente trata o filho como um pet, como um filho mesmo, assim. Coloca na estatura de um ser humano. Dorme na ali. cama junto. Mano, os cachorros lá em casa, nem... Assim, eu gosto muito de cachorro. Eu também. Mas, bicho, dormir na cama comigo. Eu falando de mim, mano. Pois é, só que eu sou bem doidão. Eu gosto de cães bravos. Assim, grande, cachorro grande. Grandão, assim, com cara de mal. Você tem cachorro? Eu tenho gato. Você tem gato? 3 gatos. Eu não sou muito fã de gato, lá em casa tem. Eu também não sou fã. Eles são muito soberbo. Soberbo e indiferente. Eles são muito soberbos. Né? Eles não dão moral pra gente, então nem aí. Só vem a hora que ele quer. E eles acham que são dono da casa. Não é, você é o inquilino na casa, ele é o dono. Ele te olha assim, ó. Tipo, meu escravo. Meu escravo aí. O que é clipar, diretor? Melhorou aí? Então, eu acho que eu lembro de tu lá na UEPA. Ah, é? Porque eu me formei lá. Na UEPA aqui de Redenção. Não, de Conceição. De Conceição? Tu deu aula Ele se lá. formou lá. Sim.
Sim, você formou em que ano? Eu entrei em 2012 e formei em 2015. Ah, com certeza você me Não viu foi? lá. Com certeza. Te vi lá. E aí eu tinha um relacionamento muito de boa com o pessoal de enfermagem. Porque é uma... Fala aí os alunos que você conheceu. eu conheci a Camila acho que conheci o Emerson, conheci o Douglas, conheci... Foram meus alunos da primeira turma. Sim, da primeira turma. Conheci a galera da segunda, a Laís, acho que a Camila é da segunda, não lembro. É, a Camila da segunda. A Laís da segunda. Conheci uma molecada lá, que era playboyzada, né? A maioria é playboy, né? E aí eu precisava de grana, eu fazia os trabalhos que você mandava lá pra eles. Tá vendo aí? Vou Aqui, rever assim, esses diplomas. Não, mas isso Ó só, a denúncia aí, ó. isso só foi no meu primeiro ano, porque eu precisava de grana. Porque eu tava muito liso e sem trampo. E aí vinha uma galera que não quer nada da vida. E aí os trabalhos de psicologia, socioantropologia, esses mais voltado pra humanas. Tem sociologia, antropologia, ciências sociais. Pois é. Você dá aula de enfermagem? Eu dou aula para enfermagem, É? de filosofia, fisiologia. 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 Então não era tua área, não. Né? Não. Mas essas disciplinas, assim, eles tinham dificuldade. E aí eu fazia rapidão esse negócio. Tirava uma graninha. Mas aí eu parei com esse negócio, porque não dava mais. Não, já tava... Já ganhou dinheiro. já O tava. dinheiro não tava Mas, precisando. nossa, eu tava precisando. Cara, mas isso é Trabalho, muito comum, dá mano. trabalho. Isso é muito comum. Sim, eu tava precisando pra caramba. Aí depois, Então, depois o primeiro cara ano. que fez o trabalho pro cara, o outro passou, aí o cara vai trabalhar pra ele ainda, assim. E aí eu vou ser... O cara trabalha pra ele assim, bicho, eu fiz o trabalho pra te passar aí, enfim. eu que sou teu empregado. O falou que você tem doutorado na USP. Tenho. Em quê? Em ciências. Eu fiz na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Não é um campus, no caso, seria um campus da USP. Em Ribeirão Preto, no em caso. Ribeirão Preto. É uma né? extensão da USP de São Paulo? Como é que é isso? Não. Eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Aham. Então, formei em Alfenas, em odontologia. Depois eu voltei para Ribeirão, quando eu terminei a faculdade. Aí eu procurei a faculdade de odonto para fazer algum estágio, alguma coisa assim na área. E fiz 3 anos de estágio em oclusão, né? E disfunção da ATM. A ATM é essa articulação temporomandibular, que a gente começa a sentir dor de cabeça, dor no ouvido, zumbido, quando a gente range os dentes ou quando tem algum problema. Que louco isso. Então, aí fiz 3 anos de estágio lá e passei no mestrado, aí terminei o mestrado. Aí a minha atuação na odontologia foi praticamente só nessa área, de vez em quando até atendo na Clidente, lá com a Tatiana. E aí, depois eu fui fazer o doutorado, só que eu falei, o doutorado eu quero fazer numa área mais ampla. Aí eu procurei a escola de enfermagem, lá de Ribeirão, da USP. Fica tudo, assim, cada faculdade fica no mesmo campus. É um campus gigante, que era uma fazenda Tipo que uma foi cidade. doada. É uma cidade universitária. Bota fé. Tem ônibus Sim. circular Que que roda roda lá dentro. Porque Do campo, só do dentro campus. do campus, que leva o aluno da faculdade de odonto, leva lá para o restaurante universitário, leva para a biblioteca, leva show, para o HC, né, o Hospital das Clínicas, leva para o Hemocentro. Tem muita coisa. Tem uma prefeitura dentro desse campus. Que massa, velho. Legal. Da hora. É muito grande. Aí tu virou doutora ali. Aí eu fiz doutorado lá. Então tu é doutora mesmo. Doutora com Não é só- doutorado. Então é doutora com doutorado. Não é igual eu, não. O povo chega assim, doutor. Aí tem gente, quando me chamam de doutora, aí depois vem e me chama assim, fala, você é médica? Já quer fazer uma consulta, né? Aí eu falei, não É muito sou vinculado isso mesmo, né? A médico. O médico, advogado. Enfermeiro também, chamam. Viu de jaleco branco? É doutor. Ou de doutor. terno no Brasil, É. nós temos uma É cultura, de chamar todo mundo que tá de terno, jaleco branco, de doutor. Doutor. É. Doutor. Como é que foi tua experiência nesse meio universitário, na USP? Na USP, gente, ali é uma briga de ego, sinceramente. Imagino, cara. Esse foi um dos meus grandes, assim, da minha grande decepção com a universidade. Mas não porque é uma briga de egos, porque quando você encontra uma briga de ego com gente muito foda, é massa, né? Eu via constantemente uma briga de ego com gente que não sabia de porra nenhuma. Inclusive eu.
A briga era pra saber quem sabia menos, né? Tipo assim. Parece... E a gente com mestrado, com doutorado, sabe? Essa gente com essa arrogância do título, assim... E aí você ia trocar ideia e falou assim, cara, isso tá tudo errado, isso não tem nada a ver. E aí, pra mim, foi meio decepcionante por causa disso. Lá a galera sacava, no caso, né? Lá era assim, lá tinha tinha os grupinhos, né? As patotas, e aí, por exemplo, tinha professor lá que era foda mesmo, mas os que eram mais inteligentes, que conseguiam mais recurso, né, de fomento para pesquisa, aqueles que eram realmente inteligentes, né? Não tinha tempo, eles eram mais humildes. Não tinha tempo essa briga Mas de ego. é um paradoxo. Geralmente eram é isso mais mesmo. humildes. Que da hora. Imagina. Agora, aqueles que não tinham criatividade para nada, você vê, tem um amigo meu que foi da minha turma do mestrado, que ele chegou para o professor, orientador dele, e falou, professor, eu tive uma ideia. O que o senhor acha, né, de fazer um trabalho assim, assim, assado? Ele pegou e falou assim, não dá certo. Aí, um ano depois, ele abre a capa de uma revista, abre uma revista científica, né, para folhear, que a USP assinava. Até imagina. Ele olhou e falou assim, não acredito. A ideia. O meu professor foi fazer com um outro cara a ideia que eu dei para ele, que ele falou, não funciona, não vai dar certo. Isso tem muito, velho. Isso aconteceu comigo na faculdade já. Que loucura. Então, quer dizer, nem no seu orientador você não podia confiar. Que merda. Né? Eu tive um orientador maravilhoso, que era assim, sabe, fiquei amiga da família. Que da hora. Ele tinha maior paciência para ensinar tudo que você quisesse saber. Era assim, ele te dava uma aula ali naquela hora, sabe? Senta aqui, vamos pegar um papel. Já escrevi e tal, então assim, Isso é assado. sensacional. Nossa, eu lembro até hoje, porque tinha um amigo meu, do mestrado, que a sala do orientador dele era do lado da sala do meu orientador. E aí ele falou me deu a aula lá sobre clareamento dental, como que funcionava o caseiro, isso e aquilo, bioquimicamente falando, né? E aí o meu amigo estava na sala do lado e ele ouviu. Depois ele falou assim, nossa, Adriana, que sorte que você tem. Não, seu orientador é muito bom, ele tem muita paciência, ele é muito, assim, aberto, né? Nossa, a gente foi dar palestra junto, ele me chamava para ir, dividia o assunto, ele falava um pouco, eu falava outro pouco. Muito ele era bem companheiro mesmo, mas isso é raro. Mas geralmente as pessoas mais fodas, seja em qual hora for, né? Assim, pode ser medicina, pode ser filosofia, que seja, direito. As pessoas mais fodas, não é a regra, mas geralmente são as mais de boa, mais humildes. Mais tranquila, né? Mais... É porque, igual... Esses professores que você falou, eles estão empenhados em conseguir recurso para as pesquisas que eles estão fazendo ali, né? Que estão orientando e tudo mais. Não tem tempo, mano, pra briga de ego. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, Pois isso aí. Também. Mas eu falo até em outro ponto. Mas eu entendi, eu entendi. No cara, acho que o cara chega num nível, assim, quando ele é muito foda, que ele já sabe de estudo, aí ele estoura essa bolha, essa bolha egocêntrica aí, né? Dali daquele local. Ele começa a analisar sobre outro prisma a situação. E ele vê que aquilo lá não faz sentido nenhum, que ele fica assim, cara, é muito pequeno para aquilo que ele já enxergou. Se rebaixar. Ele fica assim, cara, isso é muito pequeno, essa briga de ego, essa ostentação, a gente ostenta inteligência também, né? Não é só bens materiais. Mas universidade é isso bem aí. Né? E eu lembro também de um físico, né, que agora eu não me lembro o nome, nem onde eu vi isso, mas que quanto mais a pessoa estuda, né, e mais a fundo ela conhece a natureza das coisas, mais ela acredita em Deus. E a gente vê... Você já viu? Eu não sei de quem é isso. Não, é uma frase que atribui a tanta gente. Eu acho que é daquelas frases que... É domínio público já. É, domínio público. Mas aí você vê tanta gente na universidade que se declara ateu. É constante também, né? Então talvez não chegou ainda, né? Principalmente nos cursos de humanas. No nível, né, de evolução. Humanas principalmente. Muita gente, né, que se declara ateu. Mas e aí, isso era um problema ali na universidade, no sentido de embate ideológico? Os professores te confrontavam? Eu não vivi isso lá. Não? A área é muito diferente, embate ideológico, eu não vivi. Não, assim, não no sentido tanto político, mas nesse sentido aí do ateísmo. Não, isso também não era discutido, assim, né? não era...
É mais humanas Porque, mesmo, mano. porque E é mais ali em São Paulo, tá falando da USP? É. É mais ali, não era onde ela tava. Então, Pois é. nas áreas biológicas, pelo menos assim, durante a minha graduação que eu fiz numa universidade federal e do mestrado e doutorado que eu fiz na estadual, né, na USP, eu não vi nada de questão de ideologia, eu não vivenciei isso. Eu vim vivenciar essa questão de embate ideológico na UEPA. Ah, lá em Conceição. Onde tu viveu também. Exatamente. E eu Interessante. percebo que, assim, ainda no Pará, quando eu cheguei e participei, né, da primeira eleição que teve municipal, eu vi, assim, a guerra entre as pessoas. Você participou como? Né? Assim, Não, participei só de acompanhar o de acompanhar, processo. não estava inserida no contexto como ali, não. eleitora só. Tá. E aí eu vi como que as pessoas se inflamam com... Pessoal, a gente teve um pico de energia. Ficou com Mas medo tá de bom, perder o Nossa, conteúdo, mas imagina, quase que tá eu tudo certo. me explodo aqui de ódio. Mas vamos continuar. Tava falando de Pois é. Conceição, né? Pois é, lá a política, né, são redutos diferentes, tipo água e óleo. Um reduto não se mistura com o outro. Porque o interior, eu acho que tem essa característica. Paixão. Por ser pequeno, por ser muito fácil ali de todo mundo... Provavelmente Né, é mais isso acalorado. mesmo. E porque né? muita gente quer um emprego também. A prefeitura ali também é o tem um maior, cabide de maior emprego. empresa, né, que Não faz emprega concurso a público. população. Exatamente, a maior empresa do município é a prefeitura. Prefeitura, tem Quando muito não- funcionário público ali. Não no sentido de... Eu me expressei como cabide eleitoral, no sentido, né, aquela coisa que você vai sair distribuindo emprego assim. Não, mas é porque realmente a prefeitura é onde as pessoas têm mais perspectiva de ter um emprego ali, porque o mercado não é tão grande. Não tem tanta- indústria, Pois é, não né? tem nada ali. No interior é complicado mesmo, o comércio é Iniciativa. fraco, geralmente, e aí as pessoas correm pra prefeitura. Mas eu tive essa mesma experiência que você teve, só que eu era bem cabação. Meninão. Eu entrei na UEPA meio revolucionário, Che esquerdista, Guevara. É. Saiu bolsonarista. Foi meio isso. Ele entrou esquerdista e saiu bolsonarista. Não, saí bolsonarista. Não, entendeu? sabe que o Bolsonaro... Eu tô zoando, mas... Ele não entrou lulista. Não entrei, eu entrei anarquista, isso assim. é. E aí eu confrontava muito meus professores, eles que eram marxistas, aquela coisa toda. Eu nunca vi o marxismo assim com esses bons olhos, mas eu endossava uma coisinha aqui, outra ali. Mas quando eu percebi que os meus professores concordavam com tudo que eles falavam, né? As divergências era coisinha pontual, muito boba, assim, sabe? Outra decepção que eu tive, eu nunca vi um debate ali na UEPA. Nunca vi. Nunca. Tipo assim, mais um debate. Nunca vi um debate. Era quase a convenção, né? Não, Era uma sempre convenção. É uma convenção. É uma assim. convenção muito bem estruturada ali entre os professores da UEPA. Então, Com áreas de debate. Com áreas de debate. Com áreas de escutar o contraditório. mas não tinha contradição. Mas se alguém aparece... E aí eu comecei a ser contraditório, porque 2013 foi esse impacto muito grande ali, né, no Brasil todo. Começaram as manifestações, Isso, foi. né? foi um despertar. E ali eu comecei, 2012, na verdade, já vinha lendo pessoas que eu discordava. E eu comecei a ficar muito puto, porque eu comecei a pensar assim, isso tá certo. Não tem vai ler alguém que você discorda pra você ter argumento pra rebater, e aí você pensa, cara, mas no fundo, bem, é isso aqui mesmo. Aí você começa a concordar meio com ódio de porque você tá concordando. E aí Porque você não tem argumento, você não tem base para contra-argumentar, né? E aí aquela coisa, eram argumentos que estavam colocando em xeque o mundo real, a realidade, as coisas como elas aconteciam mesmo. E aí você ia fazer o quê? Pegar suas ideias ali, que tá só nas ideias. E aí foi quando eu comecei a mudar. Foi quando eu fui para um conservadorismo que não é nada a ver com o Bolsonaro. porque isso é outro debate já. né? Isso é outra coisa, né? É outro debate. E eu não tinha nem perspectiva de... Eu acho que eu nem sabia quem era o Bolsonaro quando eu saí da UEPA. Assim. Não, eu tô zoando, tô falando no sentido de... Não, eu entendi. E foi em 2013 mesmo que começaram aquelas manifestações. Foi, Isso. governo Dilma. E que aí, quem tinha a ideia conservadora começou a despertar e falar, nossa, isso me representa. Isso. Sim. Né? Tanto é que eu apoiei
as manifestações. E você também, Muita né? gente de Aham. esquerda, de direita se Eu uniu apoiei. ali. Eu e, aí, também. e aí foi no processo de eu apoiar que eu comecei a ver algumas pessoas criticando as manifestações. E eu, na hora, eu pensei assim, por que alguém sã consciência iria criticar as manifestações? Como assim? Né? E aí eu fui ouvir o que essas pessoas estavam falando. Falei assim, cara, por quê? É ruim. O governo é filho da puta. Só tá ferrando a Só tá gente. roubando. E tudo mais. A gente tem que se manifestar. E aí eles colocaram em pauta assim, não, cara, essas manifestações não vão dar em nada. Por isso que é sem noção essas manifestações. O que as pessoas estão exigindo nessas manifestações é as coisas mais nonsense que existe. Tipo assim, é uma manifestação de desejo, é uma manifestação de paixão. As pessoas estão se manifestando pela volta do Chaves, né? As pessoas estão se manifestando ali pra... A gente tá pedindo um chapolim colorado, pelo pra amor acabar de Deus. a cerveja do mercado. Tem gente que não sabia nem o que tava fazendo lá, Na mano. maioria. Muita gente. Mínima ideia. A maioria. É por isso que eles eram contra, eu não percebia isso. Eu entendia todo o mecanismo de poder político, governo e tal. Mas aí quando eu fui ver a estrutura das manifestações, por que elas estavam acontecendo e no que elas iriam se desembocar, eu pensei, caramba, realmente não... Só que eu percebi e já tinha passado, né? Só que eu acho doido, sabe o que é, cara? Eu acho doido porque acho que foi o único momento que eu vi né, na minha vida inteira em que não eram... No início, né? Claramente no início. Todo mundo tava junto. Tanto a Sim. esquerda quanto a direita tava caminhando junto. Sem saber quem Saber quem era de esquerda, sem saber isso, quem era de sem direita. saber. E até hoje eu não vi nada parecido. Eu também não. Eu falei, cara, muito doido, porque se você via, por exemplo, os caras que eram da mídia, os blogueiros de esquerda, caminhando do lado dos outros caras lá que não eram, e a cisão, onde é que ela acontece? Onde é que vão vermelhos para um lado e gente de camisa amarela vai para o outro? Entendeu? Eu não sei. Ah, tá. Eu tô te fazendo a pergunta. Eu não sei. Eu também não... Porque ali tava todo mundo junto. Ali tava. Tava todo mundo junto. Mas ali tem a... Você pega algumas análises, eu acho bem interessante. E tu nem tá falando muito, né? Não, mas é isso que eu fico pensando também, cara. Porque o pessoal, A depois gente chama o convidado critica. aqui. Ah, que bom Não. que vocês estão conversando entre O vocês. pessoal critica, mas é verdade. A gente tem que se Não, mas- atentar a Eu isso. vou falar isso quando for... Não, mas eu quero perguntar pra ela. Eu quero perguntar Então. pra Tu ela. disse que apoiava, né? Você, Ah, você é do sim. movimento conservador. Eu me considero conservadora. Você foi vice do AFIF, que tu me disse? Isso. Sim, eu fui candidata a foi vice. vice-prefeita junto com a FIF. Agora, nessa pelo última eleição. Patriota. É. Tá. Em 2013, você já estava entendendo o que estava Em acontecendo ali? 2013 eu me enchi de esperança, né, com aquelas manifestações. Então é o nosso caso. Porque eu falei, gente, Agora vai. graças a Deus, né? O povo viu e está se manifestando contra essa roubalheira, contra essa corrupção, esse esquema todo. Mas eu acho que aí a ruptura, né, entre esquerda e direita, ela foi se polarizando, né? Foi rompendo, polarizando cada vez mais e às vezes até perde o respeito, né? Um lado com o outro. Sim. Todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Não é às vezes, né? Todo dia. Às vezes não. Porque realmente existe uma força muito grande de voltar o establishment, voltar como era antes, né? Para poder esse pessoal dominar. Mas Porque Interessante. agora, o pessoal da esquerda que leva vantagem, né, e está fazendo força para isso acontecer, para voltar, eu entendo. Agora, eu não entendo, sinceramente, quem não leva vantagem e defende. Mas tu não acha que o establishment continua nessa bagaça aí? Continua, lógico que ele continua. isso que eu ia falar. Ele É isso que eu ia falar. ele continua forçando muito, porque a gente vê uma interferência do judiciário no legislativo, no executivo, coisa que antes não acontecia. Né? A gente vê a mídia gritando porque quer dinheiro. Né? Então, antes, né, a Dilma, o Lula, mandava a Globo calar a boca com isso aqui. Agora o nosso manda calar a boca aqui, ó, na cara deles, né? E aí ofende. Aí ele é grosso, né? Mas a mídia está soltando mentira. E, assim, não é uma coisa só do Brasil. Não é só no Brasil. Esse movimento, a gente pode perceber que ele é internacional. Da mídia... Ele é muito maior do que o que acontece dentro do país. Falar alguma coisa? Eu discordo um pouco. Então, vamos lá. Vamos lá. Sabe por quê? Eu acho que eu concordo com o que o Lindbergh falou. O establishment, ele não é ideológico. Ele é de uma estrutura oportunista e como é que a gente fala? Sempre o Raimundo Faoro fala no Patriarca, né?
patriarcalista mesmo que seja. O Brasil é formado com base nesses privilégios. Essas famílias cresceram com base nesses privilégios. E essas famílias, algumas delas, não todas, elas estão um pouco se lixando para quem realmente está no poder, né? Sim. Você vê, por exemplo, a Globo. A Globo, ela apanha dos dois lados. Porque na época que a Globo, por exemplo, liberou os áudios da Dilma, querendo nomear o Lula, ministro da Casa Civil, a galera fora a Rede Globo, o povo não é bobo. Então, esse coro fora Globo, ele vai dos dois lados sempre. Ele vai para um momento, vai, porque a Globo, ela quer estar do lado do dinheiro. Sim, em 89, por exemplo... Então, quem paga mais é quem ela vai apoiar. A Globo, ela é esquerda. Eu vejo que a Globo ela tem uma vertente progressista, não nesse sentido político, partidário. No sentido intelectual, estrutural, que faz parte da narrativa de novela. Sim, exato. Isso é muito forte. Mais, ele é muito forte. E aí, isso que Mas ela não é petista. Claro é o que a galera... que não. Mas é isso que eu quero falar. Claro ela não é petista. Aí a direita olha e fala assim, né? Comunista. Aí a esquerda olha e ela olha pra quê? Pra grana, pra estrutura financeira, pro capitalismo que gira em torno dali. E fala assim, ó, vocês é de direita. Sim. Porque, por exemplo, você tem grandes... Até chegaram no Brasil recentemente. Você tem grandes veículos de comunicação que são bem alinhados à direita. A Fox, né? A CNN também é bem alinhada à direita. A Jovem Pan no Brasil, por exemplo. A Jovem Pan é assim, na minha concepção, a Jovem Pan é a única que é mais isenta, que dá direito ao debate. Sim, assim. Na mídia, na né? Mídia, eu falo. Aí, assim, o que eu acho... O próprio Caio Coppola, acho que foi o Caio Coppola que falou, que é um cara que a galera da direita gosta bastante, ele fala, cara, eu vejo que a Jovem Pan, o que move a Jovem Pan é o antilulismo. Assim, é o que move, é uma empresa antilulista. Tanto que os funcionários, a maioria deles são pró-governo, né, governistas. O Caio Coppola... Interessante isso. É bem governista. Eles abrem debate, só que você vê, logicamente, a vertente bem de direita dela. Isso. Né? Sim, ela é mais à direita. Bem mais à direita. O próprio Pânico, que é um programa que era de humor, hoje é um programa político. Com certeza. Não assisto mais Pânico. Não, mas com essa história da pandemia, da politização, de tudo, né? Sim. Eu também senti essa diferença no Pânico, né? Antes era só para fazer piada, palhaçada, né? Gozar um, gozar outro. O convidado não era convidado é só político hoje. Que não era político, hoje, era artista, né? gente, hoje falar de humor não dá ibope. Não tem dado, porque está todo mundo focado nisso, né? Na pandemia, na política, na direita, na esquerda, no governo. Você vê, nunca se viu na história, acho que, né, não vou falar a história do Brasil, mas eu nunca presenciei um momento em que todo mundo se interessa por política. Igual hoje? Como hoje. Também não. Eu não vivi. Eu também Isso não. É verdade. Eu acho que isso é um momento muito peculiar da nossa história também. Eu acho. Porque a gente está bem dividido. E aí você olha, não é só a gente. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, assim, tá bem dividido. Sim. E é uma divisão muito nítida que eu acho que. Não sei se isso é algo recente, porque quando você vê a história do nosso país, você vai lendo a história política, você vê essa divisão. Mas agora parece que está entranhada nas camadas mais básicas do povo, da sociedade mesmo. Você vê em todas as camadas da sociedade ali. Que eu não sei se era assim, mas pelo menos eu também nunca vi. Na minha percepção está bem exacerbado, bem aflorado. Tá. Então é esse o assunto que eles abordam, porque é isso que tá sendo falado, né, no dia a dia. E a questão de humor, assim, Eu acho que a transição tem que Parece que a gente não tá muito pra fazer gracinha, né? Também. Porque você faz humor, você querem te prender. Não, e a outra coisa, um gancho que eu vou os pegar. hipócritas mesmo, eles estão fazendo um humor, mas você não dá risada. E eu não acho eles engraçados. Não, assim, mas assim... Não. Mas eles pretendem ser. Até pegando um gancho, Mas as coisas estão tão politizadas e tão ideologizadas. Bicho, isso é um assunto que é repetido, acho que 1 milhão de podcasts no Brasil tá falando a mesma coisa. Também E a gente não tem como... É meio cansativo até. Mas a gente tá aqui pra lutar, né? Então a gente isso fala aí, mesmo e continua falando. Enquanto a viva tem movimento. Mas é tão ideologizado que hoje, dependendo do humorista, aí o cara fala assim, qual é a vertente política desse cara? Eu vou rir ou não vou rir? Por exemplo, se for um carioca, que é um cara que é bem bolsonarista, bem à direita, a esquerda odeia o cara. Aí, assim como a direita já não gosta mais do Marcelo Adnet. Porque tudo que o cara fala já é comunista. Você é um comunista, é um comunista. Então, isso é muito ruim, chato pra caralho, bicho. Isso é muito chato. Tipo assim, o cara é engraçado, ele é ou não é. Eu acho Carioca um dos maiores humoristas do Brasil. Quando ele vai falar de política, ele não absolutamente nada que ele fala tanta merda, assim como o próprio Adnet também fala muita merda.
Ele foi no Roda Viva, acho que ano passado, não foi? Falou um monte de besteira. Só que o cara engraçado ou não é? Né? Eu tô falando não são nem de piadas políticas, tô falando de piada. Piada mesmo. Eu anulo o cara porque ele não é da mesma ideologia política minha. Então eu ideologizo comprimido, ideologizo vacina, amigos, e aí o que você sempre fala, eu vou viver numa bolha. Vou falar com gente que concorda comigo o tempo inteiro. E isso é a maior forma de você sabotar a realidade. Exatamente. Essa é a expressão mais exata. Você sabotar a realidade. Tipo assim, mano, eu não quero saber que é a realidade. Eu quero conversar com os meus próximos aqui e eu vou tampar os ouvidos e gritar quando você falar comigo. E é por isso que a gente tá aqui conversando. Isso dá uma alienada, né? Total. Porque você fica ali. Cada um na sua bolha, né? Tu foi candidata a vice-prefeita com bordão Deus, Pátria e família. Particularmente, eu votei em vocês. Opa, valeu, obrigada. Votou também? Ó, eu ganhei o voto dele. Aí, viu? Mas eu acho, particularmente... Agradeço a confiança. Mas, particularmente, eu achei muito fraco esse slogan. É que ele remete a uma pessoa que talvez não seja tão... Tipo assim, ele remete muito ao bolsonarismo. Isso. Ele remete muito ao bolsonarismo. Comprou muito a imagem ali que não tem muito a ver diretamente com as necessidades reais da gente aqui agora na nossa cidade. Localmente? Entendi. Localmente falando. Podia ser melhor, né? Como é que foi pensado. Como é que foi tua experiência? Eu gostei muito dessa experiência. É desgastante, não é uma coisa fácil. Mas eu gostei de ter conhecido melhor Redenção. Porque tinha bairro que eu nunca tinha ido. Por exemplo, ali passou o frigorífico, né? Tem um bairro ali. Central Park. Gente, como é carente aquela região. E eu fico boba de ver assim a falta ainda de coisas básicas, né, que a gente tem aqui na cidade que já deveria ter sido sanada. A gente vai numa cidade do interior de Tocantins, praticamente todas as ruas asfaltadas, parece que tem mais planejamento, né, do que aqui. Então, eu fiquei admirada assim com a realidade de muitos lugares da cidade. E aí que eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Cada um, né, que vê um problema, tentar ajudar. Então, nesse sentido, eu tenho participado assim de movimentos, né, até para essas carreatas que a gente faz, para ajudar um pouco a politizar também a população, porque na hora do voto, eu percebi que o que conta aqui é quem vai te prometer alguma coisa. No fundo é isso. Então, você ganha o voto da pessoa se você arrumar para ela um exame, se você, durante a campanha, que é errado, né? Mas aí pelo menos eu falava, olha, se você... se oferecerem alguma vantagem para você durante a eleição, você pode até aceitar, se você estiver precisando. Mas, até o Afif falava isso também, mas não deu voto, porque a pessoa está fazendo uma coisa que é ilegal durante a campanha. Quem garante que ele vai fazer uma coisa boa para a cidade, boa para a população, se ele for eleito? Se ele já está agindo errado na campanha, né? Então, eu acho que a gente precisa de melhorar essa questão da politização da população, porque muita gente aqui pensa que só durante a eleição ela tem contato com o político e, portanto, ela tem alguma chance de conseguir alguma coisa com ele. Porque já é sabido que político, quando ganha eleição, some e não faz nada pela população. E parece que é uma coisa assim, que isso é aceito. E tudo bem, é assim mesmo. Mas não é. A Érica de Cássia falou quase a mesma coisa. Ela esteve aqui com a gente. A percepção é a mesma, né? Tá. Falou quase a mesma coisa, assim, nesse sentido de... Eu acho que todo político que tiver nessa linha de frente vai ser uma das primeiras percepções, serão essa aí. Então, alguma coisa a gente tem que fazer para poder ajudar, independente de ser eleito ou não. Porque uma vez que a gente toma conhecimento, acho que conhecimento
ele implica em assumir alguma responsabilidade. Né? Então, assim, eu não posso ver uma pessoa passar necessidade e virar as costas. A tua percepção da eleitora mulher, qual foi? De você conseguir cativar votos femininos? Como é que foi isso? De você como mulher nesse negócio? Tem a questão de ser mulher, né? Numa eleição, eu acho que ela pode tanto agradar como desagradar, no sentido assim, eu não sinto que mulher agrega mulher. Não sinto. Ainda mais se ela for próxima de você. Tem né? resistência? Porque uma compete com a outra. Mesma coisa que a Erika Isso! falou. Mesma coisa. É mesmo? Você Olha lá, assistiu dela? eu não assisti, viu? Não tô sim. repetindo. Interessante isso, a percepção é parecidíssima. E com isso, com esse instinto, essa coisa de competição, será que vai ter Será? apagão? Espero Parece não. que eu li um pensamento aí. Não, Eu o mesmo. diretor olhou pra mim. Foi. Vai lá. Então, com esse instinto, a mulher tem que entender que ela não cresce, gente. Ela só divide. Rivalizando. Você sente isso no ar, assim? Eu sinto essa Uma resistência. das frases da Eu Érica, sinto. que a gente fez um corte até, foi que mulher não aprendeu a votar na mulher. Pois é, tá vendo? É isso mesmo, cara. Ela falou isso, né? E é interessante que é geral, cara. Assim, as mulheres falaram que sentem essa resistência e que é muito difícil quebrar essa resistência. Você chegar e você tá falando que é às vezes muito próximo de você. Você ainda pensa em permanecer na política? Voltar novamente? Eu penso em manter um ativismo político. Eu não sei, assim, com relação a participar de outro pleito, eu não penso nisso. Por quê? Por enquanto. Porque, de qualquer forma, você precisa de dinheiro para campanha. E não é pouco. É muito dinheiro. Porque mesmo que você gaste o mínimo, né? O mínimo para uma campanha, assim, com, sabe, papel, com arte, né? A parte visual. Então, vai fazer um jingle, né? Vai fazer aquela musiquinha. Gráfica. Gente, tudo isso é dinheiro. Muita grana. E é caro. E assim, tudo que eu tenho, que eu consegui, foi com muita relação, né, ao longo da minha vida. Eu não tenho dinheiro sobrando. Então, assim, de onde eu vou tirar? E aí, e o fundo eleitoral? Tu é a favor desse negócio aí? Eu acho que não devia existir isso, não. Bota fé, então. Eu acho que não devia existir fundo eleitoral. Eu acho que o dinheiro que a gente paga é para reverter em coisas para a população e não para o político fazer campanha. Claro. Agora, se algum dia chegar num ponto, né, em que não existir fundo eleitoral, que, né, um mundo que é utópico, talvez, né, ou que a gente não vai viver tão cedo, que o político ele seja candidato, né, e se eleito, que ele não ganhe nada. É meio utópico. Utópico, eu te falei, é utópico. Se ele for eleito, que ele não ganhe nada. Alguns países beiram isso, a não ser, por exemplo, o executivo, que tem que ser uma dedicação exclusiva, mas legislativo, eu não vejo sentido. Desses aí, acho que o único que dá pra fazer realmente isso é o legislativo. O judiciário não dá. Judiciário e nem o não executivo dá, e nem também. executivo. Mas alguns países se aproximam bem disso. Sim, eu acho que não ganhar nada, eu acho que não tem como. Porque tem que ter uma máquina ali pra... Mas eu acho que deveriam diminuir bastante os privilégios. Muito, começando cara. pelos É privilégios, o país né? dos privilégios, cara. A É o gente país dos aqui, privilégios. se a gente faz reforma... Foram privilegiados. Por que um... Pois é. Não, qualquer tipo de privilégio. Qualquer tipo de privilégio, eu acho que deveria zerar esse negócio. Privilégio zerar, né? Paletó, auxílio moradia. Cara, qualquer coisa, até empregado. Verba de gabinete. Auxiliar, como é que é o nome? Que você tem que contratar um monte Assessor. Assessores. A verba de gabinete é absurda. É absurdo. Sem noção. E aí, quem paga isso? É o povo. gente, e né? o povo passa fome. Tá certo isso? Um povo que passa fome, o político cheio de privilégio?
Isso é meio arcaico, né, cara? Demais, cara. É meio gente, arcaico. que isso? Um trem bem... Aqui no nosso país é desproporcional o nível... É um trem que... É muito Beira desproporcional. desumano. É interessante, é beira de desumanidade, porque é interessante que é um país de terceiro mundo, em que os privilégios são de primeiro pra alguma Exatamente. casta, né? Nossa. Não, de primeiro... Vai além do que de Vai primeiro mais mundo. que primeiro, porque Porque eu você acho vê que na nem Suíça, a Rainha Elizabeth come lagosta e toma vinho, que nem os nossos... Você vê na Supremo. Na Suíça, os políticos, eles moram em flats, lavam a própria roupa, vão de bicicleta. E não é prefeitura, é no governo mesmo. É, todo mundo. Do governo, os caras vão de bike pro trabalho. Pega trem. Pega trem, metrô. Exatamente, e aí você vê, é primeiro mundo, os caras vivem muito bem, a população vive muito bem, e não tem os privilégios que os políticos brasileiros têm. Chegam nem perto, nem... Mas isso vem de longa data e vai muito eu longe ainda. acho que a expressão que tu queria pegar do Faoro aí, que eu esqueci também. Patriarcalismo? Não é patriarcalismo. Eu esqueci. Ele tem outra expressão mesmo, Pois não é nem é. patrimonialismo. Eu acho que... Seria isso, que ele fala eu que, acho que é o Brasil é patrimonialismo. fundado nisso, no patrimonialismo. Tipo assim, Patrimonialismo. a galera... Você achar que é seu, né? Exato, achar que a máquina pública é sua. Você não é um servidor público. Os caras não se enxergam. E aí eu vi um cara citar ele esses dias e falar assim, cara, um estudioso aí, fala, o funcionário público no Brasil, seja ele em mandato eletivo, que é o deputado, o vereador, ou seja o concursado, ele não se acha um servidor público. Ele acha que a máquina pública é dele. Propriedade Assim, dele. é propriedade dele. se E é o apropria. Exatamente. Então, aí você tem famílias, às vezes você tem uma galera que vem passando isso de geração em geração e não interessa. Margaret Thatcher já falava, não existe dinheiro público. Agora tu ganhou meu coração, existe velho. dinheiro do pagador de Tu impostos. citou o Tati aqui em pleno Norte Opa, Podcast. tá Eu boto vendo? A Dama de Ferro. É. Eu quero mandar um abraço pro Afif também. A gente... Opa, falou que queria chamar ele aqui. beleza. a gente quer Você trocar ideia aceita? com ele. Aceita. Com certeza. por favor. Não, A FIFA é o de plano boa de demais. governo dele não tem melhor. Ele é fã do Lindbergh. Não tem É? melhor. Falou, pô. Fila da mão. É doido, né? Tô brincando. Era um plano de governo para curto, médio e longo prazo. Então, assim, e foi pensado, um cara, assim, muito competente. Tem um plano mesmo de governo. Não, Tem. eu gostei demais. A gente conversou bastante na época. Cara, ele me passa, eu Eu não ca- conheço, ele me passa uma seriedade, assim, uma transparência. Eu não conheço ele só de vista, assim. Mas a gente quer trocar uma ideia com ele aqui. Vou comer um hospital, ver se ele traz um hospital. Será que ele descola um hospital pra nós? Com pitaia, certeza, tem com pitaia. prazer. Moço, ele é o rei da Ele hospital. adora. Ele planta. Ah, é? E, Ele faz cruzamento com a outra. ele é A agrônomo. genética da ele é pitaia. Ele agrônomo. muda, ele tem um. Ele é agrônomo. Ele tem umas ele fazendas aí, gosta mano. muito. Legal. É Produz só umas o- pitaias boas. Pois pôr aqui pra gente comer. Fala pra ele trazer. Quando Vou falar. Fala pra ele apoiar a gente Tá também. bom, aqui, né? aí- Deve ser de apoiador, né? Aí a FIF apoia aí. Mas que bom, foi muito bom ter você aqui, Adriana. Esse papo foi ótimo. Continua na política, não sai não. Opa. Eu gostei do É papo. interessante. Gostei da tua exposição aí. Realmente era o que eu esperava. Que bom, Não obrigada. esperava menos que isso, não. Opa. Desculpa que a gente fala muito. A gente A fala. gente fala muito. Tá Vocês têm que pagar vendo? por Aí vocês têm Mas é que... porque Desculpa. rola esses Ah. assuntos meio Polêmico. polêmicos e aí a gente desembesta aqui. É porque é um rói-rói, dá um rói-rói assim, eu preciso falar. Aí a fica gente assim. não consegue se segurar. É, né? Aí Vamos, começa e vai A embora. gente veio pra te ouvir, mas infelizmente a gente fala pra Desculpa o caralho. público também, que a gente fala muito. Não, foi uma delícia. Foi muito legal, né? gostoso. Foi bom. Foi ótimo. Só, mas voltando um pouquinho, quando você entra na UEPA lá, você entrou nesse debate ideológico com os outros professores? Olha, quando Ou não? tem campanha para coordenação do campus lá, as coisas fervem tanto. E assim, eu nunca fui candidata a coordenadora lá, tá? Mas em todas as vezes que eu me envolvi, os professores iam nas salas de aula para denegrir a minha imagem, porque parecia que eu era candidata, sabe? Uai, o que tem a ver? Porque eu acho que os alunos gostam de mim, acho que tanto eles são formadores de opinião quanto eu. E como eu tenho um viés diferente do deles, eles sentem-se ameaçados. Então, das poucas talvez ali. seja isso, né?
Aí teve uma eleição lá que tinha... eu estava apoiando o Anderson. O Anderson. Né? Eu participei da... Você participou? Da primeira e da segunda? Da primeira, quando ele ganhou da Lucilei. Da primeira, ele perdeu da Lucilei. Não. Sim. Ele ganhou. Não, ele do Miguel. perdeu da Lucilei e ele ganhou do Miguel. Isso, foi. E aí... Eu participei das duas. E aí, quando foi a primeira campanha, eu fui para a sala de aula e, assim, apoiando o Anderson. E o pessoal falando mal de mim pelas costas, né? Tinha aluno que gravava o que o professor estava falando e mandava para mim. Professora, olha que absurdo, estão falando isso da senhora, não sei o quê, tal. Aí, nessa primeiro pleito eleitoral ali para a coordenação do G Campus, eu fiquei tão, assim, abatida, tão chateada com tudo que estavam falando sobre mim, assim, porque ela é sem caráter, ela não sei o quê, ficava insinuando que eu tinha algum caso com o Anderson, sabe? Umas coisas nojentas. Aí eu sei que depois disso eu caí em depressão, eu fiquei afastada um tempo, foi muito sério, fiquei muito mal. Aí, na segunda campanha, quando foi o Anderson com o Miguel, aí o meu marido... Aí o Fábio falou assim, olha, entra muda e sai calada da UEPA. Pelo amor de Deus. Aí tô eu... Fala desse jeito. Aí eu peguei, né, tava com o celular na mão um dia lá em casa, aí pus um áudio de um outro professor, amigo nosso, que ele falou assim, gente, cadê os professores? Só eu e a professora Adriana que entramos nas salas para falar do Anderson? Ele só olhou para mim e fez assim. Por que tu não me ouve, mulher? Aí eu peguei e falei assim, não, esse professor que está concorrendo com o Anderson, ele não mora aqui. Ele, assim, sabe, não... Meu santo não bate com ele de jeito nenhum. Estava em Belém, né? E aí eu falei, se ele entrar para a coordenação, eu peço licença sem vencimento. Porque eu não concursada? Eu não vou trabalhar com ele sob o comando dele. Então, aí, campanha. Mas ele perdeu de lavada. Perdeu. De lavada, assim. Eu lembro porque foi 2015. Essa campanha aí foi bem... Eu não me envolvi em nada ali. 2015, eu foquei em estudo 100%, assim. Não fiquei sabendo de nada. Aí eu lembro que eu só contei uma história, assim, né, pra turma. Eu falei, olha, o cara morreu e aí ele chegou lá no céu, o anjo falou, pra você entrar no céu, você tem que passar um dia no inferno, um dia no céu. E aí ele pegou e falou, não, imagina, claro que eu quero ficar no céu, né? Aí o cara pegou e falou, não, é a regra, você tem que fazer isso. Então tá bom. Chegou lá no inferno, aí a hora que abriram as portas lá, né, do inferno, o diabo recebeu e ele viu todos os amigos e mulheres lindas e passou a melhor noite da vida dele. Aí depois ele foi lá para o céu, passou mais, né, um dia, e aquela coisa assim, bucólica, calma, aquela paz. Aí ele pegou e depois falou assim, Anjo, você vai me desculpar, viu? Eu gostei muito daqui, mas eu vou para lá. Aí chegou lá, então tá bom, agora não tem volta, né? É para sempre, né? Agora é eternidade. Aí quando chegou lá, abriu a porta, um calor, um povo esquisito, sofrimento, e ele procurando o diabo, e não acha o diabo não está em lugar nenhum, eu quero falar com o diabo, eu preciso falar com o diabo, que história é essa? Falou assim, aí depois de muito esforço, né, ele conseguiu falar com o diabo, falou assim, que história é essa? Eu vim aqui, passei um dia, né, show com vocês, e aí escolhi ficar aqui, né, aí tá essa coisa, cadê o horrorosa, tá um inferno isso aqui. Aí ele falou assim, bom, até ontem a gente estava em campanha. Acabou a campanha. Aí eu contava isso para os alunos e falava assim, cuidado com quem está levando vocês para o beiradeiro para comer peixe. Toma. # fica a dica. Bicho. Bem.
Ele O pessoal pirou, né? perdeu. Não, eu lembro. Eu lembro do. Mas eu fiquei bem por fora. Na primeira da Lucilei eu apoiei ela. São 2 anos? São 2 anos. 2 anos. É estranho, mano. Universidade, cara, assim, igual o EPA, cara. É muito estranho. Bem diferente. Que tu se formou na FESAR, né? Foi. É bem diferente, assim. É muito politizado, É. mano. Tudo é Cara, eu muito acho Mas, Mas deveria ser um universo de ideias. Não é. Mas não é. Não é. É muito desequilibrado. Isso. Muito. A balança pesa muito pra um lado. Ah, pra esquerda, né? Exatamente. Óbvio. Muito pra esquerda. Muito, muito, muito. Mas isso é um fator das universidades, principalmente federais, as públicas, né? As públicas, elas são bem nesse nível mesmo, assim, Isso. bem pendendo pra esquerda. Não tem como fugir mesmo. Até a galera, eu já conversei com a galera que eles me falam, bicho, é verdade. Eles ficam meio assim pra confessar, mas tirando, logicamente, esses campos que são, por exemplo, você não viu isso onde você estudou. Onde eu estudei, eu não vi. Mas Tá certo que é faculdade de biológicas, Isso. que tem um perfil diferente, mas eu ouço falar que hoje, mesmo nas de ciências biológicas e da saúde, tem isso também. já já começou, tá- né? É, Porque era mais voltado mesmo para os campos de humanas, para os cursos de relacionado ao humano, filosofia, direito, sociologia. E tu viu bem isso na UEPA também. Demais. Cara, acho que não tem muito para onde correr, não. Engraçado, essa questão, por exemplo, Marx, né? Economista, consagrado como economista, mas você não vê ele no curso de economia. não, Você vê ninguém. de pedagogia, Filosofia, sociologia. sociologia, Exatamente. tudo mais. Por que será, né? Tá lá. Interessante, será? né? São Nada lá. as distorções do mundo aí. É isso aí. Cara, tá mas bom. infelizmente tem um hora dela. É, né? você tem o seu compromisso. Muito obrigado, Adriana. O papo Eu foi que legal, a gente agradeço. conversou demais, mas da próxima vez, quando ela voltar na parte 2, a gente tá falando todo mundo, né? Isso também. Todo mundo. Mas vamos fazer mesmo. Mas eu quero continuar vendo o seu protagonismo aí nessa militância. Não sai ver da- eu sou muito crítico com militância, velho. Não sei. Tu sabe, deve Mas saber, tem né? que ser mesmo. Mas eu acho que certas militâncias são necessárias, assim, quando não há exagero, independente de qual vertente. Mas eu não. Eu justamente queria falar, cara, para não sair da política, você falou que vai permanecer nessa parte de conscientização, né, ativista. Eu acho que, por mais que a gente não concorde, é necessário as outras vozes. A gente precisa dessas vozes o tempo inteiro. Porque senão você começa a estar só um lado da história o tempo inteiro. E, a como você gente falou, tem- a balança, quando ela pende demais, cara, de onde é que você vai ter algo não para tem equilíbrio. referência? Cadê a referência? Cadê o referencial? Então tem que ter realmente. mesmo. Quanto mais, logicamente, que não seja essa que é insuportável dos dois lados. Tem a militância insuportável. Cara, é chato pra caramba, porque é só um sinal invertido. Quando eu vejo esse sinal trocado, que às vezes até a galera que era de um lado e vai pro outro e depois pula de um lado, eu acho que isso não é saudável, não. Porque quando você sabe que nem você acredita naquilo que você está dizendo, mas você vê que as pessoas que te ouvem acreditam, vamos colocar fake news. Você está vendo que aquilo lá é mentira, mas não interessa para você. Você vai lançar porque as pessoas que você direciona, elas vão acreditar. Eu acho que isso é mau caratismo. Sim. Seja de direita, seja de esquerda ou da puta que pariu. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela presença. Foi, velho. Mano, dá uma raiva esses trem, cara. Mas enfim, porque a gente fica tirando um monte de lixo pra ver a verdade, procurando ela, né? E esse lixo na frente atrapalha demais. Pega uma estrada aí cheia de lixo. com o Tem seu que carro. cada um sair da sua bolha, olhar para a realidade, pôr o pé no chão e tentar Isso. ser sensato. Sensacional. Pronto, sim. Sensatez é o que falta. E rever, aí, por né? exemplo, se você tá errado, você rever também. Pô, Sim. tô errado. Me A enganei. gente, Me a enganei. gente só cresce, só evolui se a gente reconhecer que errou. Com certeza, é isso aí. Se a gente não reconhecer que errou, nunca a gente vai melhorar, porque sempre vai errar. Tá, pra finalizar então. Te despachar aqui. Termina que passa de novo. Se você fosse considerar algum erro na tua campanha com a Fifi, qual seria? Uma coisa que eu acho que eu pequei, que eu errei foi não ter me preparado, sabe, para a caminhada, para as questões assim do que eu
do que eu ia alinhar meu discurso assim com o dele. Eu acho que isso a gente bateu cabeça um pouco no começo, Teve sabe? uma disparidade ali. E aí eu acho que isso deu uma dificultou, né, o processo, assim, a ele correr mais focado, mais ágil. Acho que também andei pouco, devia ter andado mais. Mas foi a primeira. Foi a primeira. E outra, eu estava trabalhando e fazendo campanha. Conciliando, né? Porque as duas coisas. eu não consegui licença para o pleito eleitoral. Então teve que se desdobrar, porque né? eu estava eu dando aula em Conceição e o pleito em Redenção, eu não tinha direito a essa licença. Porque Entendi. é campanha municipal. Se fosse estadual, eu teria. Entendeu? Não sabia. Estadual ou federal. Porque aí a razão de eu ter uma licença é para não influenciar o eleitor. Então, se eu tenho alguma influência sobre os alunos, né, em Conceição, eu poderia falar assim, olha, quem não votar em mim, quem não me ajudar Entendi. na rede social, eu vou Usar dar 0, usar vou a sala reprovar. de aula, né? Tipo isso. Uhum. Então, eu não poderia, né? Mas como eu era, né, docente lá e estava o pleito aqui, então eu tive que me dividir. Então, isso pesou, porque trabalhar e fazer a campanha, eu quase fiquei doida. Imagino. Mas é isso aí, foi a primeira vez, né? Eu sou muito grata ao Afif por ter feito esse convite, né? Foi o único homem que foi candidato e que convidou uma mulher para ser vice nessas eleições. E eu acho que isso é muito louvável, porque eu acredito assim que a mulher precisa se envolver, tá? Porque tem causas que são muito específicas da mulher, tá? E que se não for uma mulher para chegar lá na Câmara e defender, ver essa necessidade, o homem não, assim, ele pode tentar fazer, mas ele não vai ter essa dimensão da real necessidade, né? Por exemplo, a questão do parto humanizado. Eu acho que é algo que tu deve trabalhar isso bastante, assim, porque eu acho bem necessário, velho. Sim. A gente começou com esse papo, né? E fechou com ele, né? Minha bandeira é essa. A bandeira é essa. Parto humanizado. E você que é mulher, me procura no Instagram. Exatamente, Aconchego sigam de Doula, Adriana. Siga aconchego.d.doula. Vamos trocar uma ideia. Se você precisar de apoio aí nesse momento, vai ser um prazer. E siga no Facebook para acompanhar o teu programa lá. Adriana né? Paiva, o programa Conhecendo a Fundo. Beleza. Legal. Toda sexta-feira, às 20 horas. Siga o Norte Podcast, N Podcast, lá no Instagram. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Dá um joinha, ativa o sininho. Ative o sininho. Comente qualquer coisa, porque isso tudo ajuda no engajamento, né? Qualquer coisa aí, fala aí, qualquer coisa. Crítica construtiva. Crítica construtiva. Crítica construtiva, destrutiva. Sugestão de temas. Sugestões de pessoas. Comente o que você quiser. Fala um oi. Dá um alô. Fala se você gostou da Adriana no podcast. Isso, Fala comenta. se gostou da Adriana. Exatamente. Com certeza gostaram, velho. Tomara. Não é possível aí. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir mais um episódio e até mais. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal.